Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar, em qualquer horário. Este é o canal Brechit e este programa é falar sobre política, né? Por- a questão é que muitas pessoas, quando eu vou conversar em grupos de WhatsApp, é sempre difícil de conversar com elas sobre a escritura, porque elas parece que não entendem o contexto político da época. Então elas não entendem o que era política na época. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho de política do começo ao fim, como que vai surgindo essas ideias políticas, né? Mas nós temos que começar do começo, tudo bem? Shalom, então vamos lá. Primeiro começa Adão e Havá, Adão e Eva, que eram pessoas de luz gloriosa, quando come o conhecimento, desobedece a Eloá, elas perdem essa gloriosidade, viram pessoas comuns e caem e vão viver uma vida normal, né? Uma vida comum, né? E como vai vivendo como um camponês, vão plantar e tal, como seres humanos comuns, deixa de ser aqueles seres gloriosos. Aí vem os néfilim, os anjos, tem relação com as mulheres, descem e coabitam com elas. Tem filhos chamados néfilins. Os néfilins vão, né, e daí os néfilins com as mulheres, come, faz o que quiser, usa do ser humano, e lá intervém, vem o dilúvio, né? O dilúvio, Noah sai da arca, e quando Noah sai da arca, ele sai com seus três filhos e suas três mulheres. Aí começa a civilização de novo. E a civilização vai, e seus filhos seguiam a Torá, eram Israel, com mentalidade israelita, né? Porque, eu não existia Israel. Sim, existia, porque esse nome era um nome que existia antes de Yaakov. Por isso, quando Yaakov recebe, era uma bênção. Ali, o Moshe está explicando a bênção que o patriarca Yaakov recebeu lá dos antepassados. Ah, Luz, como é que você sabe disso? Porque a Torá já existia. Você pode pegar, por exemplo, no começo, aquela história, Caim, Abel e Ravel, né? Caim, Ravel é assassinado, e aí. Mas tinha aquela coisa de sacrifício de animal, sacrifício de vegetal. Aí Caim vão tentar matar ele, mas por que não mata? Põe um sinal na testa. Que é o sinal na testa? Vou explicar onde que é o sinal na testa. Então é o seguinte, e aí as pessoas veem, e aí que acontece? O que acontece é que Caim vai para a cidade de refúgio, né? Aquela história, quer dizer, eu vou para uma cidade que é a cidade de refúgio, que é a lei da Torá. Então a Torá já existia. Então todas as pessoas aprendiam a Torá, a lei do Criador, e isso era passado para o povo de Israel lá, e essas coisas todas. Então, aí os filhos dos filhos de Noé, né? Faz a Torre de Babel, aí surge a confusão de línguas. E a Torre de Babel, quando ela foi feita, era uma coisa política. Qual era a política da época? Bom, era aquela coisa religiosa, que religião e país e nação é a mesma coisa. Você ia ter pessoas espirituais cuidando de você, porque era um princípio que viria um Mashiach, um ungido que ia restaurar a humanidade ao seu estado original. Né? Qual era o estado original? Olha aqui, ó. Esse estado original. Então, eles já sabiam de tudo isso. Mas, né, acontece aquela desobediência, sai da vontade dos os filhos de Noé, não ouve o que Noé falou, não é, né? E aí vai. E essas ideias, né, por exemplo, começam a ter mais para frente reis. Da onde vem a ideia de reis? Hein? Melechim, né, reis, né? Como passa a ideia de um Melech, um rei? Isso era uma coisa que ia ser dada para o Mashiach. E aí alguém chega, quando teve a confusão da Torre de Babel, as pessoas, houve as religiões, cada um com a sua ideia, com seus princípios, que seriam as suas religiões, e naturalmente alguém chegava no meio, não, eu sou escolhido, hein? Eu sou um Mashiach, um ungido, né? Mais ou menos a ideia seria essa. Eu fui escolhido para liderar vocês. Porque esse conceito antigo existe desde Noé, né? E aí cada povo dá a sua mentalidade do que seria um Melech, um rei. Porque a língua foi confundida, então naturalmente foram para outros locais de habitar, a mentalidade mudou e assim vai surgindo com cada um com a sua cultura. Então, aí você, nisso, vai surgindo os impérios, as guerras, né, as revoluções, e assim vai indo. E depois, depois do Império Romano, que parece o Império Romano, e o Império Romano faz uma religião, né, onde mistura o Evangelho de segundo Paulo e o Evangelho de acordo com os 12, né? As pessoas, os evangelhos segundo Paulo, segundo
os 12. Então, naturalmente, há um império, né, que é governado, vários países é governado por um, né, na verdade, por uma cidade. Então, todo mundo foi se adotar o Evangelho segundo Paulo, e aí, o Evangelho segundo Paulo, você não precisava se tornar israelita. Você tinha uma religião e tinha outro país. Né? Porque Paulo tinha essa mentalidade, que na grego, na judeu, outra mentalidade, você precisa se transformar em israelita. Você não precisava praticar a Torá. Paulo entendia assim, Paulo ele separava a ideia de religião e de país. Só que na escritura não tem essa mentalidade é meio complicada, né? E aí ele começa a ter essa interpretação. Só que aí vem Martinho Lutero também com essa mentalidade paulina, pensando como o apóstolo Paulo, e faz que a salvação é pela fé, que você não precisava ouvir ninguém, que você não precisava ter alguém para intermediar entre Eloá e os homens, e assim começa a causar essas cisões, né? Essas coisas, começou a surgir várias igrejas, porque ele começou a dar a Bíblia na mão de todo mundo podia interpretar, aí teve a rebelião dos camponeses, ele falou com os príncipes, aí pegou saldo 100 mil mortos. Gente, como é que uma pessoa vai interpretar a escritura, uma pessoa comum? Você vê aí, você vai no grupo de WhatsApp, você não consegue conversar com uma pessoa que não sabe nem ler direito, e a pessoa tem certeza do que ela acredita. E ela, às vezes, é gerenciada por alguém igual a ela. Entendeu? E assim vai, e vai se perder. Isso que é o pior, não vai entrar no reino. Ah, mas quem é você para julgar? A escritura já diz, você tem que saber que está fazendo errado, entendeu? Aí, depois da Revolução Protestante, né, depois de Martinho Lutero, veio a Revolução da Mulher. Aí você vê o que está aí hoje, aí, que é o movimento feminista, né, que é muito parecido com uma mulher chamada Jezabel, que tem lá na Bíblia, lá, né? E aí vem a Revolução Industrial, né? Olha o que vai acontecendo após uma reforma, o que acontece, né? Revolução em cima de revolução. E você vai vendo que isso é criado e gerado pelo Martinho Lutero. Mais para frente tem a Revolução Francesa, e aí, né, o que você vê como uma reforma protestante, né, secularizou o mundo, né? Uma reforma protestante que secularizou as pessoas, né? Aqui você pode ver que é os reformadores e abaixo é o que? Abaixo é Wall Street. Você pode observar que é isso que aconteceu depois do Martinho Lutero ter dado poder para os príncipes começaram realmente a avacalhar, é entendível, com aquelas ideias de cada um podia ter religião. Pessoas que migraram da Inglaterra para os Estados Unidos formaram um padrão de governo liberal. Infelizmente é o melhor que tem de certa forma, mas é um problema. O que é liberal? Você não depende do Estado. O Estado vai se meter na sua vida porque lá os príncipes estavam bagunçando. E realmente estavam. Mas esse sistema, você pode ver que gerou pessoas individualistas, pessoas que não precisam aprender de ninguém. Eu já falei com pessoas que nem precisam ler a Bíblia, porque ele tem revelação direto. Aí você vai falar com certas pessoas hoje, olha o que acontece. Você vai falar, é relativista, você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade. Tem coisa mais tosca que isso, você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade. Hein? Você fica pensando assim, você sério, cara, tem nada mais tosco que isso. Tipo assim, e aí vai surgindo essas pessoas que cheia de si mesmo, que não precisa de ninguém, que sempre soube, parece, né? Não precisa nem aprender. Então, eis como uma reforma religiosa secularizou o mundo. Então, por isso que vocês hoje entendem que a sua religião não tem nada a ver com o seu país. Você pode ir ao ar de Israel e mesmo assim continuar sendo o quê? Continuar sendo se ainda continua sendo você está de um país que continua sendo de outro. Você tem uma religião de um país que continua sendo de outro. Isso não existe no mundo antigo, né? Isso é um absurdo, né? É muito absurdo. Então, assim, é assim que chegamos nesse padrão que nós temos hoje, de que nós temos uma religião de um país e somos de outro. Então, assim, no mundo antigo, a religião e o país era a mesma coisa. Se você crê em Eloá de Israel, você é israelita. Essa é a ideia.
por isso que naturalmente você praticaria a Torá, entendeu? Shalom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Se alguém gostou do programa, deixe os comentários, assine o canal, vamos passar essa mensagem à frente e dê um joinha, ok? Shalom, shalom, varões.